Então vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui mais um módulo de introdução ao Novo Testamento 2. Já oramos como é costume. Graça e paz. Amém. Boa noite. Amém. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Amém. Deus seja louvado. Tínhamos concluído semana passada introdução ao Novo Testamento 1. Falamos sobre os Evangelhos e Atos. E hoje nós começaremos introdução ao Novo Testamento 2, que é a vida de Paulo e os demais livros ou cartas ou epístolas do Novo Testamento. Então, eu estou muito feliz porque estamos chegando na reta final. E, como é costume, só lembrando aos meus irmãos que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois e no futuro essas aulas possam abençoar outras turmas, quem sabe, irmãos de outras cidades, de outros estados, ou mesmo até países que falem a língua portuguesa e queiram se aprofundar nesse material, serem ministrados pelas aulas. Então, fica aqui a minha fala, tá bom? Como é costume, meus irmãos, eu quero ler um texto que é consenso, que são as últimas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de número 7 e 8. Segunda Timóteo 4, 7 e 8. Algum irmão ou irmã pode ler para nós, por gentileza? Posso ler, pastor? Por favor. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia, e não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Alguém já disse que o cisne, quando ele canta, ele está fazendo ali a sua canção pré-morte. Por isso que muitos falam que o canto do cisne é quando ele está prestes a morrer. Eu poderia dizer que essas palavras do grande apóstolo Paulo é o canto do cisne. É a última declaração de fé dele, e eu diria que talvez a maior declaração de todas. São declarações que poderíamos colocar na nossa lápide. No caso, ele colocaria na lápide dele. Porque retrata a vida dele. Eu, certa ocasião, estava numa palestra de líderes e o pastor, ele perguntou assim para nós: o que você gostaria que fosse colocado na sua lápide? Bom, para começo de conversa, ninguém gostaria de morrer, sejamos honestos. Mas quando pensamos na nossa vida e sabemos que nós, uma hora, mais cedo ou mais tarde, partiremos, e quando nós pensamos no legado que deixamos, o que nós gostaríamos que estivesse escrito na nossa lápide? Ou seja, qual foi a grande obra que realizamos, que marcou corações, vidas, contribuiu para a igreja, para o reino, ou quem sabe para a sociedade? Essa é uma pergunta que é muito desafiadora. O que gostaríamos que colocasse na nossa lápide? Aqui jaz um servo de Deus fiel. Aqui jaz um servo de Deus que amou. Aqui jaz um servo de Deus que pregou o evangelho, fez da vida dele uma vida que anunciou as boas novas. O que poderíamos dizer, por exemplo, de grandes pessoas na história da humanidade? Quando pensamos
desde os grandes líderes da humanidade, Alexandre o Grande, Júlio César, quando pensamos na questão religiosa, os apóstolos, aqui Paulo, na história da igreja, os pais da igreja, quando pensamos em Lutero, Calvino, Spurgeon, Wesley, Moody, tantos outros grandes servos de Deus e pessoas da sociedade, como, por exemplo, Steve Jobs, quando nós lembramos de grandes presidentes americanos, grandes nomes na história do mundo, é interessante que cada pessoa que realmente deu uma contribuição singular na história da humanidade, a sua história, o seu legado acaba sendo uma máxima de uma lápide. Uma sentença que resume a vida. Eu vejo que o apóstolo Paulo, quando ele fez essa declaração, eu imagino que ele estava dizendo algo guiado pelo Espírito Santo, porque ele estava escrevendo aqui, orientado pelo Espírito Santo, mas eu pressuponho que ele talvez não tivesse a noção da grandeza plena do que ele representou para a história do cristianismo. Porque é consenso que o maior expoente de todos os tempos na história do cristianismo é o apóstolo Paulo. Ele foi o maior apóstolo, o maior obreiro, o maior cristão, o maior servo, o maior evangelista de todos os tempos, um escritor exímio. Só para vocês terem uma noção, metade praticamente do Novo Testamento tem a contribuição de Paulo. Ou seja, sem a vida de Paulo, nós teríamos metade do que temos como Novo Testamento. Dá para imaginar um Novo Testamento sem metade dos livros? Vamos fazer uma breve citação aqui. Começando pelo livro de Atos. Não teríamos livro de Atos porque possivelmente ele não ganharia Lucas. Consequentemente, não teríamos o Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, na realidade, é o Evangelho de Paulo. Lucas escreve como discípulo de Paulo, possivelmente escreve sendo evangelizado por Paulo, ensinado por Paulo, e depois Lucas, guiado pelo Espírito Santo, vai fazer toda aquela pesquisa catedrática, científica e principalmente espirituosa, relatando todos os fatos do começo até o final. Mas quem começa e quem endossa até o final é Paulo. Então, o Evangelho de Lucas, podemos afirmar que, na realidade, é o Evangelho de Paulo. Aliás, há alguns estudiosos que vão dizer que quando Paulo fala sobre aquela questão do Evangelho, que não pregamos outro Evangelho, possivelmente ele estava dizendo sobre Lucas. Ele estaria, talvez, mencionando os demais evangelhos, sim, mas possivelmente ele estaria falando sobre o Evangelho de Lucas. Olha que interessante. Olha que forte essa declaração. Então, quando nós pensamos, irmãos, sobre a grandiosidade da obra de Paulo, nós não teríamos Romanos, e aqui falando rapidamente nessa introdução, Romanos é considerado o quinto evangelho na teologia. Nós não teríamos Efésios, nós não teríamos as cartas aos Coríntios, as cartas aos Tessalonicenses, Filipenses, ou seja, Filemon. Há quem diga que Hebreus nasce de Paulo. Na antiguidade era consenso que Hebreus também era um texto de Paulo. Mais recentemente, essa discussão já não tem sido mais tão validada dessa forma. Muitos vão dizer que é outra pessoa que não é Paulo. Olha que interessante. Então, irmãos, pensem vocês, o Novo Testamento sendo composto por Mateus, Marcos, João, as cartas de Pedro, as cartas de João, Tiago, Judas e Apocalipse. Falta muita coisa. Então é com isso que eu encerro essa parte aqui, mostrando que Paulo realmente foi extraordinário. A vida e a obra dele é lapidar
é um exemplo, é um espelho, e é por isso que ele poderia dizer em alto e bom som: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, porque podemos dizer que ele foi um discípulo de Jesus, como poucos na história da humanidade. Tá bom? Deixo essa breve reflexão aqui para vocês, porque agora a gente vai mergulhar nos slides, e eu não tenho dúvida que falar de Paulo, eu confesso, irmãos, que é muito difícil. É muito difícil porque ele foi um servo tão grande, tão consagrado, tão inspirado, tão ousado, tão intenso. E quando eu falo intenso, eu também recordo essa palestra de líderes, porque Paulo ele teve intensidade do começo ao final e sempre melhorou e nunca retrocedeu. É algo muito admirável, ao ponto de ser decapitado e deixar uma história magnífica para nós. Uma história de exemplo, de amor, de abnegação e de discipulado. Tá bom, meus irmãos? Alguém quer comentar alguma coisa? Paz, Miriam. Como vai, minha irmã? Irmã Miriam, pode desbloquear sua tela. Fique conosco, tá bom? Irmã Cleusa, da agora estou vendo a irmã com fundo bonito. Paz, irmã, pode desbloquear a tela, irmã Miriam. Eu não sei como é que faz. É só clicar aí no botãozinho, na hora que aparece aí, ó, joia. Seja bem-vinda na nossa classe, minha irmã. Obrigada. Tá? A paz do Fica à Senhor a vontade. todos. A paz do Senhor a todos. É a primeira vez que eu participo. Amém. Deus abençoe. Amém. A irmã Miriam, irmãos, eu sou fruto. Olha só que coisa linda. Deixa eu dar um breve testemunho, um segundo. O meu ministério, o meu pastorado é fruto das orações da Miriam e de outras irmãs. Sabia? Ela, juntamente com outras irmãs, ela era uma jovem senhora, casada, recém-casada, junto com outras pessoas, fundaram a igreja. E elas oravam muito pedindo: Deus, prepara um pastor para ficar conosco, para sempre cuidar da gente, porque a história da nossa igreja local era uma história onde tinha muita rotatividade, os pastores ficavam, depois de um ano, dois saíam, vinha o outro e etc e tal, e querendo ou não a igreja sofre, né, irmã Miriam? E elas oravam, e eu costumo dizer, ó, se alguém está cansado do pastor Rai, vai reclamar com a oração das irmãs. Porque nada, já faz 27 anos, né? Então, 28, né, Miriam? 28, desde 95. Então, 28 anos, vou fazer agora. Agora, nesses meses, estou fazendo 28 anos na igreja. Então, assim, a culpa é da irmã. Foi orar pedindo, traz um pastor, e agora, irmã, só oração para me arrancar. Né? O que Deus preparou a porta que Deus abre, ninguém fecha. Amém. Se Deus abriu essa porta, ninguém vai fechar. É isso aí, irmã. Então, maravilha, minha irmã. Então, fica à vontade, tá, minha irmã? A gente vai estar compartilhando aqui as telas. Fica à vontade, tá bom? Se a irmã quiser deixar o seu celular deitado, a sua tela fica cheinha, tá bom? Só virar. Se tiver com a rotação automática. Se tiver com a rotação automática, tem que pôr, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Querem comentar alguma coisa sobre o que eu acabei de dizer, irmãos? De Paulo? Não sobre a oração persistente da irmã? Mas irmãos, parece bobeira, mas as anciãs oravam na igreja junto com a Miriam, junto com outras pessoas. E assim, um dia Deus me levou para essa igreja. Estou lá. E eu não pretendo sair, não. Só se Deus me levar. Né? A não ser que Ele me fale. Na hora que Ele me falar para ir para outro lugar, eu vou. Mas só se Ele me falar. Senão, os irmãos vão ter que aguentar. Né, minha irmã Miriam? Então, querem comentar alguma coisa, irmãos? Sobre Paulo? Não? Domingo agora eu preguei na igreja e eu fiz um comentário no seguinte sentido, que Paulo era um homem de calibre, assim, altíssimo, né? De inteligência, assim, altíssima. E ele, quando teve um encontro com Jesus, ele concluiu que
era melhor, apesar de todo o seu entendimento e estudo, ele concluiu que a melhor escolha seria Jesus, né? E eu terminei a fala dizendo que é inteligente a gente ter uma escolha por Jesus, né? Tendo como padrão o inteligentíssimo Paulo, esse homem de calibre extraordinário. Gigante, né? Então tá bom, meus irmãos. Então vamos lá, meus irmãos. Agora eu vou compartilhar aqui. A gente vai hoje trabalhar muito sobre o apóstolo Paulo. Possivelmente nossa aula todinha hoje vai ser sobre ele, porque falar de Paulo poderíamos gastar um módulo inteiro sobre essa questão. Tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui para vocês. Vamos lá. Paulo de Tarso, apóstolo aos gentios. Quem quer ler para nós? Hoje a pauta serão esses temas. Vamos lá? Por favor. Vamos aí, me perdoe. Pode ler, tô com a voz meio falhada ainda. Então tá bom. Então a agenda de hoje é falar do nome do Paulo, sua terra natal, sua família, sua educação, sua cidadania, religião, ofício, sua perseguição, sua conversão, suas viagens, seus escritos e ensinamentos e sua morte. Joia. Então, muita coisa, como eu disse, irmãos, teríamos muito para falar desse grande servo de Deus. Uma aula não daria. Vamos lá. Paulo, seu nome. Continua para nós, pastor Johnny. Opa, irmã, não foi nada, a irmã soluçou. Vamos lá. Paulo, a forma hebraica. Saulo, Shaul, que significa implorado. Possivelmente uma referência ou uma homenagem a outro benjamita ilustre, o seu rei Saul, primeiro rei de Israel. Deixa eu só dar uma pausa aqui, meus irmãos. Saulo, na realidade, já é uma expressão, como disse a professora Márcia Zoner, já aportuguesada. Porque, na realidade, é bem possível mesmo que a pronúncia não seja Saulo. O nome dele, de fato, vem dessa derivação, como se fosse realmente Saul. Alguma coisa dentro disso. Alguns comentaristas vão falar que Saulo é o grande, Paulo é o pequeno, fazendo um trocadilho. Mas, na realidade, irmãos, nós vemos que isso pode ser bonito como arte, mas, assim, é o mesmo nome. É o mesmo nome. Saulo está em hebraico e Paulo é a forma grega, tá bom? Então, por favor, pastor, pode continuar. Perfeito. Então, a forma grega, Paulo, Paulus, que significa pequeno. Passou a usar esta forma durante sua viagem missionária rumo aos gentios da Galácia. Em Atos 13:9 diz: Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Joia. Então, a forma grega é Paulo, como a gente acabou de ver, né? Então, continuando aqui, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão do nome de Paulo? Não. Nenhuma, né? Não. Tranquilo, né? Sua terra natal, meus irmãos, sua terra natal. Paulo. Ele é natural de Tarso, né? Muitos acham que o nome Paulo de Tarso ou Saulo de Tarso, Tarso era o sobrenome dele, o nome do pai. Não. Na antiguidade, irmãos, não era costume se chamar pelo sobrenome no sentido assim mais amplo. Era comum ser chamado da sua cidade ou filho do seu, no caso, dava-se o nome do pai, né? Por exemplo,
por exemplo, Bartimeu, né? Bartimeu já é um nome que fala que ele é filho de Timeu. Então, geralmente, podem ver que os descendentes de Davi são filhos de Davi, né? E quando se fala filhos, poderiam ser netos, bisnetos, tataranetos. Então, quando se tratava dessa correspondência, né, nós somos filhos de Abraão. Ora, Abraão já tinha passado muitas gerações desde os judeus que estavam ali conversando com Jesus. E Jesus disse, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que eles fazem. Mostrando o seguinte, que não basta ter a linhagem. Então, na antiguidade, quando a gente vê, por exemplo, João Batista, né? João, a melhor tradução para João Batista seria João o Batista. É João aquele que realizava o batismo. Mas se fôssemos dar um nome para João, é João, filho de Zacarias e filho de Isabel, sacerdotes da linhagem de Arão, ou João sacerdote, ou João da família sacerdotal. Entendem que quando a gente olha para essas terminologias, é representando isso. Então, Saulo de Tarso, na realidade, é porque ele era um habitante de Tarso na Cilícia. Não confundam Cilícia com Sicília. A gente já vai mostrar aqui nos mapas que esses nomes são muito parecidos, mas são lugares muito distantes. Assim como existe Antioquia da Síria e Antioquia da Pisídia, são lugares distantes, tá bom? Só para deixar bem claro para os irmãos, tá joia? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Tudo bem. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá, continuando. Então, sua terra natal. Vamos lá. Pode ler, pastor, por favor. Nascimento em Tarso, Atos 11, do 11 ao 30. Importante cidade às margens do rio Cídnos e próxima ao mar Mediterrâneo. Cidade helenizada pelos Seleucidas. Sob Trajano veio a ser a capital da Cilícia, província romana. Dá uma pausa, por favor, pastor. Seleucidas, lembra na aula anterior? Olha como que é importante a história do período interbíblico. Lembra da helenização dos Seleucidas e dos Ptolomeus? Antíoco Epifânio, que foi aquele homem que tentou à força provocar a helenização, causando ali abominação entre o povo judeu e a revolta dos macabeus. Então, aqui, essa cidade, olha aqui em cima, Cilícia e Tarso, ela era uma cidade helenizada. Irmãos, lembrando que existiam naqueles dias 5 grandes cidades romanas, poderosíssimas, cidades cultas, ricas, eram Roma, Alexandria, Éfeso, Antioquia e a própria cidade de Tarso. Pastor, elas eram tão grandes assim, essas cidades? Sim, irmãos, eram cidades muito grandes. Muito grandes. Assim como também a gente vai ter assim muita notoriedade na Grécia. Eram cidades muito fortes, muito ricas, cidades muito influentes. Atenas, inclusive, eu acabei não citando. Então, eram cidades onde eram centros universitários. E vocês imaginem o seguinte, irmãos. Era a rota marítima, que estava às margens sempre do Mediterrâneo. Geravam-se muito comércio. Tinha universidades. Logo, se tinha universidades, as mentes mais brilhantes daqueles dias estavam ali. Então, pensem na influência e no poder que era uma pessoa nascer numa cidade como uma dessas. Seria mais ou menos, irmãos, hoje nós nascemos ou em Nova York, ou em Washington, ou em Dubai, ou na Inglaterra, ou em Paris. São lugares assim, quem nasce ali e tem condições de ter uma boa educação, olha quanto tempo você já não sai na frente de outros povos. Então, Paulo, ele nasce nessa cidade. Ele era judeu, mas ele nasce nessa cidade, que é uma província de Roma. Guardem isso. Era uma província romana.
Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então pode continuar, pastor, por gentileza. Joia. William Hunsey ligou Tarso a Tarsis em Gênesis 10:4. Tinha 500 mil habitantes no tempo de Paulo, notável pelas suas universidades, rivalizava com Atenas, Alexandria, Roma e Antioquia da Síria. Dá uma pausa aqui, irmãos. Pastor, só uma coisa. Pensem, irmãos, 500 mil habitantes no dia de Paulo, é pouco? Suzano, de onde eu sou, temos 250, 230, se não me engano. É o dobro da cidade, então... Pensa, pastor, hoje nós estamos no século 21, diante de tanta tecnologia, diante de tantas construções, mas nós estamos falando aqui nos dias do apóstolo Paulo. É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, em Jerusalém, nos dias das festas, quando tinha festas dos Pentecostes, festas da Páscoa, dos tabernáculos, etc., geralmente, se não me falha a memória, iam 200 mil pessoas para Jerusalém. Se não me falha a memória. Nos dias das festas. Então, vinham pessoas de todo Israel e de todo o mundo, concentravam-se ali. Irmãos, nós estamos falando de dias que não tinha avião, não tinha cruzeiro, era barco. Você tinha que fazer uma viagem programada, dependendo da época que você saísse, você tinha que sair com meses de antecedência. Ou seja, o grau de dificuldade era muito grande. E diante de tudo isso, Paulo vivia ali com 500 mil habitantes e ele fazia parte da nata dessa sociedade. Por quê? Porque ele era um judeu que tinha cidadania romana e que pertencia, inclusive, àquele meio acadêmico. Ou seja, hoje, para você estudar, basta você ter feito uma boa prova. Se você não tem uma boa prova, uma boa condição financeira, você tem uma boa pontuação, você consegue uma bolsa, você financia. Nos dias de Paulo, irmãos, para você fazer uma faculdade era uma coisa muito difícil. Você tinha que ser muito rico para ser sustentado. Então, percebam o grau de dificuldade que havia e como era difícil se estudar nos dias dele. Paulo, então, ele conseguia, sendo um judeu, ele era um cidadão romano e, ao mesmo tempo, ele fez parte do que? Da universidade nos seus dias. Ele tinha formação superior. Então, um lugar de 500 mil habitantes, onde ele estava entre aquela nata da sociedade. Olha só o pedigree do nosso irmão. Então, pensem bem. Por isso que a gente entende que ele era tão erudito. Até, deixa eu antecipar aqui um detalhe. Quando nós vamos estudar nas línguas originais os textos de Paulo, é muito diferente, irmãos. Paulo, ele escreve com grego koiné, mas ele é rico em vocábulo. Paulo, ele brinca com as palavras, ele faz construções lindíssimas. Por quê? Porque ele era um poliglota, ele falava o hebraico, falava o aramaico, possivelmente falava o latim, falava o grego, e aí, o que mais? Eu não sei o que mais, mas o homem era muito competente, muito sábio. E quando ele escreve, pelo poder de Deus, o Novo Testamento, ele consegue escrever com uma construção rica, tão linda, que os textos paulinos são diferentes. Bom, quando nós lemos os textos paulinos no português, a gente tem que ler, reler e ler de novo para entender o que ele está falando. Não é assim? No português, a primeira vez que a gente leu Romanos, leu mesmo, ou estudou, você fala, o que ele está querendo dizer aqui? Mas por que ele fez isso? Por que ele foi para lá? Agora imagine no original. Olha como que Paulo era fora da curva. Agora, é claro que tudo isso, irmãos, estou fazendo esse pano de fundo para mostrar assim como Deus separa Paulo por um propósito específico. E por que eu estou falando de toda essa influência, toda essa academia? Porque Paulo vai pegar tudo isso que ele tinha e sobrava e ele vai dedicar aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário, isso é incomparável, tá bom? Joia, então, vamos lá, continuando aqui. 500 mil habitantes, meus irmãos, não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, vamos lá. Continuando, por gentileza.
Isso, centro de difusão da filosofia estoica, abrigava uma influente colônia judaica. Um pequeno número de judeus conseguiu aí está cortando ali, pastor. É a cidadania romana. Okay. Olha que interessante, né? Então era um centro de difusão da filosofia estoica, ou seja, nos dias de Paulo, ou nos dias do Novo Testamento, haviam duas correntes filosóficas muito fortes, que eram os estoicos e os epicureus. Paulo, possivelmente, ele era também formado na filosofia estoica. E aqui, em Tarso, abrigava uma influente colônia judaica, um pequeno número de judeus conseguiu a cidadania romana. Olha só outro detalhe muito fora da curva. Pensem assim, o nosso Senhor, o Rei dos Reis, não tinha cidadania romana. Pastor? Ele era rei dos céus, nasceu aqui. Isso é um tiro no pé da teologia da prosperidade, hein, irmãos? Jesus não tem cidadania romana, né? Pelo amor de Deus, né? Mas Paulo tinha. Como se conseguia a cidadania romana? Geralmente, ou a pessoa ela tinha uma grande contribuição no Império Romano. No caso, possivelmente, o pai de Paulo fez algo muito notável. Ou comprava literalmente a cidadania, e era muito cara também. Então, olha que interessante. A cidadania romana não era uma coisa assim... só para vocês terem uma ideia, irmãos, 2/3 das pessoas no Império Romano não tinham cidadania. Pensem no mundo romano, no Império Romano. 1/3 da população romana tinha cidadania, o resto não tinha. Logo, eles eram inferiores visto por aquele grupo que tinha. Porque quem tinha cidadania romana tinha um privilégio sobre as outras pessoas. Podem ver que Paulo, quando ele apela a César no seu julgamento, ele foi até Roma. E tinham vários critérios, a gente vai ver alguma coisa, não vai dar tempo de se aprofundar nos quesitos, mas ter a cidadania romana era uma coisa muito importante para aqueles dias, e eram poucas as pessoas que tinham. Pouquíssimas, tá bom? O Júnior gosta muito dos filósofos estoicos, né, Júnior? Eles se consideram estoico contemporâneo, não é isso, Júnior? Eu me considero um estoico contemporâneo. Para mim, a filosofia estoica ela é brilhante. Eu acho que a gente quase impossível praticá-la porque ela é um manual formal, né? Quase impossível o ser humano viver dentro daquele preceito do... Deu uma falhadinha, Júnior, deu uma falhada. Mas deu uma falhada, Júnior. Repete a última frase. Travou, Júnior. Não sei por quê. Para vocês travaram também, irmãos? Tá falhando. Tá falhando, Júnior. Agora voltou. Pode falar, Júnior. Talvez é um sinal, né? Eu sou admirador da filosofia estoica. Embora é um manual com seus preceitos formais, quase impossível de viver na prática, né? Entendi. Seria... Dá uma síntese, Júnior, do que mais você admira no estoicismo, por exemplo. O estoicismo tem a ideia embora também de não se apegar às questões da vida, de ficar... Eles levam a questão mais zen, né? O estoico tem essa ideia de você não... de ter um equilíbrio para todas as coisas. Entendeu? Você não se abalar pelas circunstâncias, mas a ideia também do determinismo também, né? Que tudo acontece e está determinado e você tem que aceitar.
Só Então entende. tá jóia. Obrigado, Júnior. O Júnior gosta bastante do estoicismo. Depois, claro, irmãos, é uma aula de introdução, a gente não tem como gastar muito tempo, né, discorrendo. Mas tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Eu tenho, Tranquilo? na verdade, eu queria, não sei se o senhor poderia complementar aí, quando o senhor fala sobre o cidadão romano, a gente percebe sim que ele se diferencia dos demais. Mas quais, assim, literalmente são os benefícios que ele teria em ser cidadão romano? Então, a gente já vai pontuar algumas outras coisas, pastor. Aqui no material, a gente vai estar comentando algumas coisas sobre essa questão da cidadania. Mas só para dar uma breve discorrida e adiantada. Pense assim, fazendo uma comparação bem simples. Hoje, um cidadão americano no mundo tem diferença sobre as demais nações ou não? Tem acesso praticamente, né, em tudo quanto é lugar. É um direito civil, Pessoa, irmão. a pessoa tem, né, nasceu nos Estados Unidos ou tem a cidadania americana. É claro, tem uns países que são anti-americanos, mas não vamos entrar no mérito disso. É diferente ou não é? Ele Nós tinha nascemos aqui. prestígio. Cidadão romano tinha prestígio, estava dentro do Estado do direito civil, podia concorrer a Exato. cargos públicos, a magistratura. É um tratamento diferenciado do bárbaro, do estrangeiro. Ser cidadão romano, Pensa também, Júnior, aliás, Pastor Johnny, nós somos aqui, né? Os Estados Unidos, hoje ele é o Império Americano, só que não declarado, porque são as democracias, mas você está no Brasil, você tem empresas americanas, você tem privilégios de estar no Brasil sendo americano, estar na Europa sendo americano, hoje. Isso não é um império declarado. Imagine se os Estados Unidos de fato fosse o império do mundo. Mudou tudo. Então, só nesse aspecto, você, como o Júnior falou, você tem direito a voto, você tem direito à participação, a certas oligarquias, a certas influências, acessos à educação, ou seja, direitos e deveres, porque ao mesmo tempo, quem não era um cidadão romano, logo era dominado pelos romanos. Só aí, irmãos, já muda tudo. Mudou tudo, entendeu? Pensem, né? Quando nós tratamos que Tarso era, na realidade, uma cidade, uma província romana, pensem nessa ideia. O que era uma província romana? Seria literalmente um braço de Roma naquele lugar. Logo, havia todo um exército que favorecia, protegia, um comércio, as leis. Então, toda a influência política e econômica, você facilmente desfrutava sobre aqueles povos que já não eram romanos. Por isso que o Império Romano foi tão forte. Né? Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Não entendi. O cidadão romano pagava imposto também ou ele era isento? Então, aí são detalhes que eu não vou recordar agora, mas eu creio que sim. Eu creio que sim. Só que, perceba, como eles eram uma minoria sobre o mundo conquistado acabava sendo oprimido por eles. Podem ver que nas grandes campanhas de guerra dos generais romanos, quando eles traziam os conquistados, eles traziam debaixo de muita humilhação aos conquistados e debaixo de muito prestígio por eles conquistarem. Então, aquelas expressões de Paulo, por exemplo, que está nas suas cartas sobre que Jesus realiza uma conquista triunfante, Paulo está escrevendo, inclusive, fazendo menção do triunfo que acontecia muitas vezes na entrada de um general quando chegava em Roma. Quando vinha um general, depois de uma campanha de 5 anos, conquistando uma cidade, um povo, e traziam ali os escravos, havia todo um desfile triunfal. César ficava sentado no trono, toda a corte ao redor dele, o Senado, nas escadarias, os sacerdotes fazendo sacrifícios ali dos animais, cheiro de sangue,
as pessoas ovacionando o general entrando, ele entrando, sabe, com as folhas muitas vezes de louro, demonstrando a vitória, e logo atrás o exército ali sendo aclamado por aquela demonstração de conquista. Ficaram 5, 10 anos em terras estrangeiras e trouxeram agora as conquistas, os despojos, e por último vinham quem? Os povos acorrentados, que eram os escravos capturados. Ou seja, se você não é um romano ou um soldado romano, você é um capturado. Qual era a mensagem que estava passando para o mundo? Você pode não estar aqui, mas você é um escravo meu. Então, assim, era muito forte isso. Por isso que a gente entende, irmãos, um pouco da revolta judaica contra os romanos. Porque eles queriam uma certa independência. Lembra, nas aulas passadas? Eles apelam para Roma, mas agora eles querem se desvencilhar. Porque agora Roma é aquilo, irmãos, um reino sempre vai cobrar um alto preço. E o império, um preço ainda muito maior. Entendeu? Então, assim, é muito curioso, né? A gente não vai ter tempo de pesquisar tudo, mas já a gente vai tratar em algumas outras coisas, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui o slide. Ô, pastor. Pois não, filho. O senhor falou que o Paulo, o senhor falou de 2 segmentos e falou que o Paulo fazia parte de um deles. Qual que era mesmo? Aqui, ó. Existia a filosofia estoica e a filosofia dos epicureus. Sim. Eram naqueles dias as mais fortes. Em cada período da história, Gil e irmãos, sempre uma corrente filosófica ela se destacava. Deixa eu dizer uma coisa muito importante aqui também, antes de prosseguirmos nos nossos slides. O que era o filósofo nos dias de Paulo? O que é o filósofo nos nossos dias? O filósofo nos nossos dias é quem faz filosofia, não é isso? Pensador, né? Mas quem era o filósofo na antiguidade? Na antiguidade, qualquer pessoa versada em qualquer área era um filósofo. Um orador era um filósofo. Um matemático era um filósofo. Uma pessoa que conhecia astronomia era um filósofo. Porque ele estava inserido no mundo do saber, no mundo das ideias. Então, por exemplo, Júnior, como advogado, era um filósofo que trabalhava na área do direito. Existia essa questão, vamos dizer assim, um pouco fracionada, assim, mas essa separação em áreas, né, em departamentos, isso é mais recente, irmãos. Isso é depois da Revolução Francesa, isso é depois da Reforma Protestante. Antigamente, o médico, por exemplo, ele é médico, mas ele também era visto como um sábio dos dias. Um mestre rabino, ele não deixava de ser também um filósofo da religião. Estão entendendo? Toda pessoa versada a refletir, a pensar e a ensinar, ele não deixava de ser um filósofo. Claro, aqueles que eram dentro da religião eram chamados de mestres. Alguns eram chamados de Raboni, no caso do pensamento judaico. Mas fora disso, eles eram doutores, eles eram mestres. Um mestre acabava sendo um filósofo. Essa separação é mais recente, tá, irmãos? O pedagogo, o médico, o engenheiro, o advogado, o matemático, o linguista, isso é mais recente. Isso são terminologias mais recentes na história, na história das divisões, né? Como que eu posso dizer, das estruturas acadêmicas, tá bom? Antigamente você via que, por exemplo, um cientista. O cientista, ele era um cientista, mas ele não deixava de ser um filósofo. Pode ver que na antiguidade, os filósofos, eles eram matemáticos. Não é assim? Pode ver que muitos filósofos eram matemáticos, outros faziam geometria, outros estudavam as estrelas, tá bom? Isso é uma ideia só para vocês entenderem um pouco. Em cada período da história antiga, haviam períodos onde predominava um tipo de filosofia. Ora, pensamento X, depois Z, ia mudando essa questão da filosofia, tá, irmãos? Como tudo, né? Vai tendo novas ideias, novas maneiras de pensar, tá bom? Tudo bem? Não sei se eu expliquei, se ajudou. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Compartilhando aqui. Ó, vamos lá. Leia para nós. Tá bem pequenininho agora,
Vocês estão conseguindo entender? Pode Pastor, continuar? eu mesmo não consigo ver. Tá, então... O que tem vermelho eu não consigo ver. O que está em vermelho eu leio, tá bom? Então vamos lá. Leia para nós, pastor Johnny. Paulo. Joia. Paulo e sua família. Seu pai, judeu da diáspora, ortodoxo, não helenizado. E aqui vem Atos 22, 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Deixa eu dar uma pausa aqui. É muito curioso aonde Paulo cresceu, a sua adolescência e a sua juventude. Há debates na teologia. Uns vão dizer que ele cresce em Tarso, outros vão dizer que ele cresce em Jerusalém, sendo treinado por Gamaliel. Gamaliel, ele é o neto de aquele grande pensador judeu que nós estudamos, inclusive, em hermenêutica, Hillel. Hillel foi um grande hermeneuta, um grande judeu, um rabino muito influente no judaísmo e na interpretação bíblica, que deu uma grande contribuição um pouco antes de Cristo. Gamaliel era neto de Hillel e que, por sinal, foi o mentor de Paulo. Então, nós não sabemos de fato onde Paulo cresceu. Possivelmente ele teve uma formação rabínica durante alguns anos em Jerusalém, durante um período de alguns anos com Gamaliel. Depois ele vai para Tarso ou retorna para Tarso. Agora, onde ele fica a maior parte do tempo, nós não sabemos de fato. Podem ver que ele não cita nenhum acontecimento do ministério de Jesus. Paulo não cita nenhum acontecimento de João Batista. Ele tem conhecimento de João Batista, tem conhecimento de Jesus, mas a experiência que ele tem com Jesus é quando Jesus, de fato, aparece para ele na estrada de Damasco e depois, quando Jesus se revela a ele no deserto da Arábia, já já a gente vai falar. Mas aonde ele passa a maior parte da sua vida, nós não sabemos. Eu deduzo, irmãos, que de fato ele deve ter participado, como ele mesmo diz, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, ele deve ter tido estágios e fases onde ele ia para Jerusalém e ficava em Jerusalém com seu pai e voltava. E alguns períodos, possivelmente, ele fez ali a escola judaica. E esse período de escola judaica ao lado de Gamaliel, possivelmente também eram alguns anos. Por isso que a gente entende que também ele era de uma família de posse. Porque para ele ficar estudando aos pés de Gamaliel, os pais precisavam bancar esses estudos. Então, mas eu deduzo que Paulo não estava durante a parte em que João Batista começou a fazer a sua obra e nem durante o ministério de Jesus. Ele aparece logo depois da ressurreição e logo depois que há aquela expansão, por alguma razão que nós não sabemos qual, ele volta para Jerusalém e ali agora já como um grande judeu e com uma grande influência, ele começa a fazer aquilo que a gente sabe que é um ministério de perseguição aos crentes, tá bom? Então, aqui, só dando uma citação, né? O pai dele é da diáspora, lembrando aqui, diáspora foi quando os judeus são dispersos lá atrás, desde os dias da Babilônia. Então, eles eram judeus bem ortodoxos, não helenizados, dando essa ideia de que eles eram aqueles judeus piedosos, que não abriam mão da sua cultura, da sua tradição por nada. Ele tinha a cidadania romana. Sua mãe, leia para nós, pastor Johnny, por gentileza. Sua mãe. Não há nenhuma referência na Bíblia à mãe de Paulo. O pastor Enéas Tonini cita 2 Timóteo 1,3 como uma alusão indireta à mãe de Paulo. Eu estou com o texto aberto aqui, pastor, se quiser eu leio também. Pode ler, pode ler. 2 Timóteo 1,3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados,
ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Então ele só faz citação dos seus antepassados, mas ele não menciona com muita clareza, né? Seus parentes. Referência a uma irmã e a um sobrinho. Atos 23:16. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Ou seja, opa, aqui é um parente, aqui é a irmã e um sobrinho. Continuando para nós. Referência a outros parentes. Romanos 16:7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, olha que interessante, se converteram antes de Paulo. Ele está falando, saúdam esses dois irmãos, que são meus parentes, que se converteram antes de mim. Ou seja, o evangelho chegou aos parentes de Paulo em Roma antes dele. E ele está pedindo para saudar. E aqui o último texto. Referência a Herodião, outro parente. Romanos 16:11. Saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Ou seja, Paulo tinha sim família, Paulo tinha sobrinho, Paulo tinha parentes. Interessante, né? Mas não faz muita menção. Agora, tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo até aí? Tudo Joia, sim. alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Irmãos, assim, percebam, né? Os apóstolos, de uma forma geral, eles não comentam muito sobre os seus parentes, eles gastam tempo com aquilo que é de fato principal. Não é que eles eram contra parentes. Não é que eles... É porque... Pensem assim, irmãos. Deixa eu fazer aqui uma alusão bem prática. Sabe aquele pastor que toda vez fica contando das suas histórias pessoais? Tudo bem, é o jeito dele, é o estilo dele. Ou aquela irmã que toda vez que sobe para pregar, é o jeito. Mas assim, eu particularmente não aconselho muito isso. Porque as nossas histórias, os nossos testemunhos podem ser úteis no momento de darmos um testemunho. Mas mais poderoso do que tudo não é o nosso testemunho. É a pregação do Evangelho. É o Cristo ressurreto. Então, em algum momento, nós podemos citar, sim, um testemunho, mas o principal não são os nossos testemunhos e nem as nossas experiências. É a pregação. Os apóstolos podem ver, eles gastam muito tempo falando de Jesus, da obra de Jesus, dos milagres de Jesus, da pregação. E Paulo também. Agora, não é que Paulo ele era uma pessoa, um esquisitão. Não é isso. É porque, de fato, ele concentra no objetivo principal. Pode ver que Lucas, ao escrever Lucas e ao escrever Atos, se concentra no principal. Tá bom? Então, continuando aqui, agora vamos ver rapidamente aqui essa questão da sua educação. Vou ler rapidamente com vocês. Sua educação, irmãos. Na infância, a educação em casa, ministrada pelos pais, Deuteronômio 6, do 4 ao 6, 11, do 19 ao 21, 2, do 3 ao 15. Deuteronômio, aí vamos ler esses textos. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos sobre a terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Aqui essa ideia, irmãos, de ensinar e inculcar, né, as verdades de Deus. Inclusive essa palavra, né, ela tem a ver com abrir a cuca, abrir a mente para que a gente possa colocar, né? E 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado,
sabendo de quem o aprendeste e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui Paulo já falando sobre Timóteo, ensinando ele. Tem aqui uma figura de um pai ensinando a criança na Torá, na lei de Deus. Lindo, né, essa cena? E na educação da antiguidade, irmãos, olha que interessante. Naqueles dias, as escolas romanas, e gregas, elas tinham. Hoje nós não temos o currículo escolar. Nosso currículo escolar passa por várias mudanças, né? Na antiguidade, a escola ela tinha esses dois ramos. Aqui, um primeiro ramo que era baseado em 3 áreas e um segundo ramo que era baseado em 4 áreas. Por isso que é chamado trivium, né, que vem de 3, e quadrivium, que seriam 4 bases. Aqueles que estudavam a trivium era gramática, retórica e lógica. Por exemplo, o Júnior estaria dentro dessa proposta aqui, viu, Júnior? Retórica, gramática, lógica, para ser um doutor, né? Para ser um pensador, para ser um advogado, para estar entre os estudiosos das leis, possivelmente, quando a pessoa tinha uma inclinação mais voltada para essa área, ele ia para fazer uma escola baseada nessas 3 bases. Já uma pessoa mais voltada para a questão da engenharia, da arquitetura, ou mesmo da música, pode ver, por que a música, né, irmãos? A música é pura matemática. Se a gente for ver a música na sua essência, ela é a matemática por meio da melodia, por meio da arte. Aí, então, já essa outra escola ela é baseada em aritmética, geometria, astronomia e música. Interessante, né? Então, na antiguidade, as escolas gregas, elas se baseavam dentro desses 2 sistemas educacionais. O que vocês acharam? Qual que vocês iriam gostar mais de estudar? Na trivium ou no quadrivium? Estou com dúvida aqui, viu? Primeiro, porque a se propõe, eu vou exata, né? Também. Se desse para pegar uns aí... Primeiro é humanos. Eu iria para o quadrivium, para a área de lógica, sem medo de pensar. Nossa, sem medo de errar. Sem medo de errar. Lógica. Eu gosto mais dessa área de matemática, eu prefiro. Mas percebam, né, irmãos, como é vocação. Deus me deu um dom, Deus me deu um dom pastoral que eu tenho a ver com o trivium, né, com a oratória, né, com a gramática, mas é por causa do dom. Mas o meu DNA, eu gosto mais de geometria, eu gosto mais dessa outra construção aqui, que é geometria, aritmética, astronomia, a exata. É incrível, como eu gosto da área da exata. Né? Então, assim, mas percebam, irmãos, quem gosta mais da gramática, né, nos dias de Paulo era assim. Tá dando para notar um pouquinho como as coisas mudam no mundo, né, irmãos? A gente nem imagina que era dessa forma, né? Mas era assim a escola naqueles dias, tá bom? Essa formação levava quanto tempo? Então, geralmente, Pastor Johnny, a formação, ela tinha um período de alguns anos, né? Eu não sei te dizer precisamente, porque aí eu deduzo que cada formação deveria ter algumas complexidades. Por exemplo, só que deixa eu até te dar um detalhe aqui. Como que eram as escolas um pouco antes da era apostólica? Nos dias dos grandes pensadores gregos, as escolas elas eram praticamente da seguinte forma: os pais contratavam um grande sábio e dedicavam os filhos integralmente durante alguns anos para ficarem com aqueles sábios. Por exemplo, Alexandre, ele foi treinado por Aristóteles, então ele ficou vários anos sendo educado por Aristóteles. E era um treinamento integral. Então, antes da helenização,
cada pessoa que podia, ela dedicava praticamente aquela criança ou aquele adolescente ao lado de um sábio e ficava integralmente sendo discípulo do sábio durante muito tempo. Você há de convir comigo que, por exemplo, a medicina, como se trata de casos um pouco mais complexos, e ainda mais na antiguidade, eu deduzo que deveria durar um pouco mais. Porque a pessoa ela ia aprender, depois ela ia para o campo, ela ia fazer as suas pesquisas. Hoje nós temos livros e mais livros, e temos ensaios, e temos testes, mas na antiguidade era muito na prática. Você ia fazer um tratamento na pessoa, você ia aprender com quem aprendeu aquela lição. Então, algumas faculdades eu acredito que duravam-se mais. Depois da grande helenização, e aí onde entra a contribuição, irmãos, do povo grego no mundo, e onde ocorreram essas construções dessas universidades, em Alexandria, na Grécia, em Atenas, Antioquia da Síria, em Tarso. Então, o que acontece? Essas grandes universidades também tinham quem? Tinham seus professores, tinha ali os setores, os seus segmentos, e para uma pessoa estudar ali, pensa quanto que não custava, pastor Johnny. Era muito caro para você poder fazer com que o seu filho fosse estudar. Pensem, era só os filhos de rico mesmo, que tinham o privilégio de serem formados numa universidade como essa, em Tarso, por exemplo. Né? Hã? Elitizado, né? Só os elitizados, exatamente, porque você tinha que pagar os professores, ter o sustento do seu filho, ele tinha que ficar integralmente numa outra cidade durante anos. Ou seja, quanto que não era tudo isso? Então, o tempo, assim, eu não sei te dizer exatamente, mas era um investimento muito grande. Isso porque melhorou muito depois da criação das universidades. Agora, olha que interessante, irmãos. Como a Bíblia ela é rica. Jesus nos separa 12 para caminhar com ele? Por que Jesus separou 12? Uma das explicações, que segundo alguns estudiosos vão dizer, é porque o número 12 era um número ótimo de alunos para você poder passar tudo que você sabe. Mais do que 12, começava a dificultar. Porque o mestre não conseguia dar muita atenção para mais do que 12. Então, geralmente, as classes não passavam mais do que 15 alunos. Detalhe, de forma integral, hein? Pode ver que o seminário de Jesus foi 12, 3 anos a 3 anos e meio integralmente com Jesus. O seminário de Jesus, horas aula com os apóstolos, equivaleria hoje para nós, no nosso currículo, como uma faculdade de 8 anos. No mínimo, de 8 a 10 anos. Então pense hoje vocês fazendo seminário sistemático, currículo, trabalho, leitura, durante 8 a 10 anos. Hoje, qual o curso que demora 8 a 10 anos, irmãos? Medicina. Medicina. Interessante, né? A pessoa ela se forma como médico, depois ela tira uma especialização para se tornar um doutor, etc. e tal. É um curso de medicina. Na antiguidade, por isso que Jesus, quando ele treina os seus apóstolos, são 3 anos integrais. Então, olha só, quando você não podia levar alguém para a faculdade, você contratava um sábio. Mas essa contratação também onerava. Então, esses eram os tipos e modelos de escola daqueles dias bíblicos. Pode ver que Jesus, quando ele é questionado pelos judeus, os judeus vão dizer assim, mas ele não é dos nossos, em outras palavras. Aonde ele aprendeu essas coisas? Lembram que os fariseus perguntavam, mas da onde veio tanta sabedoria? O que os judeus estavam dizendo para Jesus? De que escola ele veio? Ele não é de Jerusalém, ele não esteve conosco aqui, aprendendo nos nossos seminários fariseus, saduceus, dos escribas. Da onde veio tanta sabedoria? Porque era notável. Jesus tinha muita sabedoria e ele ensinava como ninguém ensinava. Da onde foi acrescido tanta coisa? Interessante, né, irmãos? Tá bom? Joia? É aí, tudo bem? Então, alguma pergunta, meus irmãos? Que eu vou dar uma pausa nessa gravação agora. Alguma pergunta?
Não? Não, só um detalhe. O Demóstenes foi um grande orador da Grécia Antiga. Ele era famoso, né? E era o primeiro advogado. Olha aí. Chamado jurisconsulto. Tá Lembra do vendo? Demóstenes, que você falou, o filósofo? Da pedrinha Sim, na sim. boca? Ele era É ele foi um mesmo, né? grande Eu, orador. eu É inclusive, ele no mesmo. dia... Irmãos, tem hora que depois eu assisto as minhas aulas, eu acabo falando Fala a palavras... verdade. Eu penso uma coisa e falo outra. Até é a dificuldade do pastor, até perdoa o pastor. Eu falei que ele tinha pedras na boca e ele falava, no dia lá eu falei alguma coisa errada. Ele colocava pedras na boca e falava diante das cachoeiras. Ele tinha gagueira, né? Muito Ele forte. era um pouco gago, É. exatamente. Então imagina um gago com pedras na boca, falando perto de uma cachoeira, como que ele foi sendo treinado na arte da oratória. Exercício, né? Foi Exercício. exercício. Foi. E Ele aí, se para a tornou gente uma... pregar, a gente precisa treinar? Vocês estão entendendo, irmãos? Você vê como nós temos muitas vezes uma ideia muito espirituosa da vida, isso atrapalha um pouco a gente, porque a gente pensa o seguinte, que vai vir um anjo com uma varinha de condão ou com um cajado, vai tocar e pronto, está tudo resolvido. Olha, Deus pode fazer tudo, mas Deus pode dar sabedoria para a gente, pode dar disciplina para a gente também, o quê? Aprender a amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Isso remete à ideia do quê? De disciplina, de treino, de abnegação. Né? Muitas vezes a gente quer as coisas muito fáceis, né? Principalmente nós avivados e pentecostais. É por isso que a gente está aqui aprendendo a Deus, aprendendo a amar a Deus com a nossa mente, tá bom? Então, joia. Então, vou parar aqui a gravação, tá, meus irmãos?